Analisado o expediente, convido o presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Portunhão, senhor Antônio Colasso, que fará uso da tribuna, o tempo como pauta, explanação sobre a reposição salarial referente ao exercício 2015, reportagem vindo da mídia local, desabona o trabalho dos servidores municipais de Portunhão, apresentar projeto, atividade para a próxima gestão da administração pública. Por gentileza, o presidente Antônio Colasso usa a tribuna por 20 minutos. Boa noite aos vereadores e vereadoras e aos pessoal que nos acompanha aqui pela internet e o pessoal que nos visita a Câmara. Queria agradecer ao nosso presidente Brasa aí por ter me convidado para fazer essa explanação aqui, que a gente às vezes leva a bordada tudo quanto é lado e não sabe, às vezes não tem a chance de se defender, né? Então, essa Casa de Leis aqui está aberta para nós, e como a gente, eu faço 28 anos que trabalho na Prefeitura de Portunhão, e visto essa camisa da Prefeitura com muita honra, sabe? Então, através dessa reportagem, que logo mais eu vou falar, mas primeiro eu queria fazer uma apresentação de um estudo que a gente fez da nossa prefeitura aqui e da arrecadação anual, sabe? Então, me preocupa muito o porquê essa farta de verba dos municípios que está afetando não só Portunhão, como o Brasil inteiro, né? E a gente, como presidente do sindicato que está na frente que fica entre o funcionário e o gestor, a gente fica com força limitada, né? Por causa que na lei quase tudo pode, mas quando a gente vai na prática lá, que vai puxar, tem uns monte de dispositivo que não dá a força que a gente necessita, né? Que nem a gente lutou por essa reposição referente a 2015, que deu 11,27 de reposição, que daria para o funcionário público. Como eu quero elogiar aqui, que dar os parabéns para o Brasa, que ele não fez esclarecer para a população e muitos funcionários, né, que falam, a Câmara, os vereadores concederam um aumento. Não é aumento, é uma reposição salarial da infração. Isso é de direito de todo o trabalhador que trabalha. E nós, funcionário público, indiferentemente, nós somos pais de família, nós temos famílias também, temos imposto para pagar. A gente, ao contrário do cidadão que não é funcionário público, a gente às vezes é muito mais cobrado ainda, sabe? E a nossa remuneração, ultimamente, esses últimos anos aí, deixou muito a desejar, né? Por causa que, se veja bem, um funcionário público aí, eu vou falar por mim, né? Porque a gente, vou nominar eu estou 28 anos de prefeitura, o meu salário não chega a R$ 1.700, né? Então, dirá um serviços gerais. Hoje nós temos uma porção de funcionários públicos da Prefeitura de Portunhão que tem que ganhar um abono para atingir o salário mínimo. Isso chega a ser revoltante, né? Então, a gente brigou, conversou, mostrou documento, fez sugestões pro prefeito, né? Mas ele nunca chegava na hora de nos atender, de conceder, sempre uma lei lá ou cá, sempre atravessava, né? Que nem agora a última, nós tínhamos acertado a reposição salarial, quando nós fomos lá sentar, veio uma determinação do Ministério Público lá, que não poderia dar, porque já estava ultrapassada a folha, né? Então, toda vez nós somos penalizados, né? E perante a população, o pessoal pensa que a gente ganha muito bem. Tanto é que quando a gente abre um concurso, qualquer entidade das prefeituras municipais abra concurso, aquilo é montoeiras de candidatos a querer fazer o concurso para poder pegar eles pensam que é uma maravilha, mas só que prefeitura, hoje você trabalha por causa que eu falo assim, porque eu estou me aposentando só. Porque senão, pessoal, assim, chega, hoje, quando eu represento o estado de Santa Catarina, eu sou vice-presidente da FETRAMESC, e a gente se reúne uma vez, duas por mês. Eu, sinceramente, eu tenho vergonha de falar quanto que eu ganho para os meus amigos, das prefeituras, que é tudo só funcionário público, né? Então, deixa a gente indignado. Daí eles perguntam, Colasso, como que você é presidente do sindicato assim, e tem a situação? Eu digo, mas o que acontece? A nossa cidade, Portunhão, vive exclusivamente de repasse. Nós estamos pobres de empresa, estamos pobres de tudo quanto é tipo de arrecadação, né? Então não é fácil, pessoal. E não adianta, eu não posso ser irresponsável
de pegar e estar apontando fulano ou ciclano, né? O que teria que ser para melhorar o nosso salário, que nem agora a gente vai ter um novo gestor a partir de janeiro, o que teria que fazer vai ter que sentar e conversar e chegar no bom senso. O gestor tem que ter Deus no coração, porque eu olhar para os funcionários públicos, porque nós, funcionários públicos, a gente representa, que nem dos outros, é o que leva o serviço à população. Tem o gestor, mas quem leva o serviço à população é o funcionário público. Aquilo tem motorista de ambulância, motorista da obras, o operador, os serviços gerais, a enfermeira, o médico, o dentista, é todo só funcionário público, que vai lá e faz o seu concurso, esperando melhorar. Nós sempre, nós portunienses aqui, os funcionários públicos são vitoriosos, porque a gente tem uma esperança que, olha, não é fácil. Está aqui o nosso amigo Gildo, né, que ele toda a vida, a gente toda a vida ele debateu e, às vezes, quantas vezes ficou indignado como o restante dos vereadores, vereadora, pela quantia do salário que a gente ganha. Agora, a partir de janeiro, que ele vai fazer base do novo gestor, ele vai ter mais possibilidade de ajudar a interferir, né? Porque o que o pessoal, às vezes o pessoal, eles, qualquer coisa que dá errado, os funcionários primeiro eles ficam bravos com o presidente do sindicato, depois há os vereadores que não aprovam, mas não é, tem tudo um processo que é muito complexo para o pessoal ler e entender, né? Então, o que acontece? Nessa parte, eu cheguei até nessa época da reposição, que a gente teve muita discussão, eu acabei ficando até doente, sabe, de tanta pressão. E eu fiquei indignado, sabe, indignado e continuo indignado, por causa que o que acontece? A gente trabalha sério, corre atrás, os nossos funcionários, todo mundo veste a camisa. Hoje de manhã, a gente teve uma conversa num lugar, aí o pessoal falou, você, Colasso, você lata e não morde. Digo, mas não é bem assim, você poderia ter feito, ele falou, você poderia ter feito uma greve. De fato, poderia mesmo. Se eu quisesse, eu poderia ter feito uma greve. Mas quem que ia sofrer as consequências? A população. E se não fosse bem acatada essa greve por um juizado maior lá, quem que ia ser penalizado? O Colasso. Bem, no fim, a gente pensava em ajudar e atrapalhar. Então, eu sou da opinião que a gente tem que conversar e chegar num bom senso que seja bom para todos, né? Só que, infelizmente, está sendo bom só para os outros. Para os funcionários, nós estamos a ver navio. Então, pessoal, às vezes, quando a gente for, os pessoas que sempre da mídia, que sempre falam, às vezes o pessoal fala umas bobagens. Você me desculpe, viu? Mas se eu estiver falando bobagem, que me corrijam depois. Que teve a 1070, que eu gosto. Teve uma reportagem entre o dia 12 e 14, que falou o seguinte, que o poste estava mijando no cachorro já, né? Isso dizer do repórter lá. Que por causa que funcionário público só quer exigir hora extra, insalubridade, aumento de salário, porque querem fazer concurso para se aposentar bem, para não trabalhar, e porque só querem fazer greve. Eu não tiro certas palavras desse repórter, só que o que acontece? Ele tem que mencionar setores, porque falou em funcionários públicos, em geral, é estadual, federal, municipal, sabe? Então, os funcionários de Porto União, Irinópolis e Matos Costa, que eu represento, o pessoal ficou chateado, um monte de gente me ligou. Então, eu fico, primeiro, antes do repórter falar alguma coisa, ele tem que se aprofundar. Não é porque ele tem um microfone na boca que ele pode chegar lá e falar tudo que vem. Ó. Não é bem assim. Nós, funcionário público, temos dignidade. Porque a gente trabalha, luta. Olha que nem agora, nós vamos ter a festa do Xixo aqui, que já estamos no décima festa, 11, se não me engano, né? Você vê, uma coisa maravilhosa. Mas é o prefeito que vem fazer? É o secretário lá da educação? É o secretário seja de qualquer esfera, ou seja, da saúde, ou da cultura que faz? Não. Quem faz é um conjunto, pessoal. Deus do secretário até o funcionário nível 1 e nível 2 que trabalha junto. Se a prefeitura, se eu falar para o pessoal, vamos parar, não sai a festa. Mas daí quem que é prejudicado? É o município. Então a gente temos que ter cuidado com o que vamos falar. Eu estou muito chateado mesmo da gente não ter não reposição de salário para os funcionalismo. Deu um problema muito sério, até psicológico. Teve famílias ali que deu desagregação na família, né? Porque fartou o dinheiro, ou farta tudo. Nós temos funcionário com luz, água cortado, né? E a gente
nós do funcionalismo público, eu que estou na frente do sindicato lá, a gente desconhece mais a vida financeira do funcionário do que o próprio cônjuge da família, sabe? Então eu fiquei muito chateado, sabe, com essa colocação desse repórter lá, né? Então, dá 1.070. Então, o que acontece? Ele falou do funcionalismo público, ele tinha que ter nominado. Então, tinha que ter nominado setores, né? Foi por causa daquelas greves lá, né? Que teve no Paraná, tudo, mas isso não me compete a mim. O que me compete a mim é Porto União, Irinópolis e Matos Costa, né? Então, por isso que eu estou defendendo os funcionários aqui. E eu peguei o jurídico do sindicato, fui lá nessa rádio, mas ficou de me chamarem e não me chamaram até agora. Faz mais de 15 dias. Né? Eles, o cara do sindicato aí não tem nada a ver, mas não é bem assim. Então, nós, como todo mundo quer respeito, nós também, funcionários da Prefeitura de Porto União, exigimos respeito. Porque nós, se for apontar alguém que não esteja fazendo isso ou aquilo, porque o ser humano é falho, até eu sou falho, então que pegue e fale nome. Porque eu sou um cara honesto e estou na frente desse sindicato para defender o funcionalismo. E é triste o pessoal não ter a quem recorre a eu, né? E essa rádio até está tendo uma audiência muito boa, porque muitos funcionários me ligaram, professores, todo mundo ficou bem, só que não tem com quem reclamar. Então, reclamaram comigo, eu fui lá tirar um esclarecimento antes de vir usar essa tribuna. E, infelizmente, não deram pelota para mim lá. Então, se alguém quiser algum esclarecimento dessa rádio, que eu sei que eles vão ver, eu estou à disposição. A gente fez um trabalho de levantamento de arrecadação que é referente assim a mês de agosto. E agora outra coisa que essa reposição de salário, mais uns agradecimentos, essa reposição de salário que nós de Porto União tivemos, não é referente a 2015, é referente a 2016, que foi 4,6, que foi de janeiro a maio. Então, esse próximo prefeito que vai entrar, a gente vai ter que negociar essa diferença e esse retroativo, que é 11,27. Só que o que me preocupa muito, hoje nós temos na Prefeitura de Porto União, nós temos um total de 648 servidores efetivo, concursado. Temos 89 servidores contratados. E temos 69 funcionários comissionados. Esses funcionários comissionados, às vezes tem funcionários que são concursados, mas tem uma FG, sabe? Então está nesse aqui. Tem um total de 806 funcionários na Prefeitura de Porto União. Tem mais um dado interessante que a gente levantou aqui, que a gente discutiu, que não apareceu. De acordo com o IBGE, em Porto União tem 35.045 habitantes, sendo desses 24.835 eleitores. Sabe? Então, só que se você for ver o cartão SUS lá, tem 10 mil a mais. Pois é. Então, isso é uma coisa que mais para frente vai ficar por conta de vocês, né, para pedirem uma revisão nisso, não sei, que isso nos afeta diretamente. Nós aqui do nosso município de Porto União, o índice do DH, aqui para nós, está 0,1. O mais exato parecia entre os valores dos 3 fatores maiores do IDH do município. Daí vem a despesa dos anuais com pagamento de pessoal no município de Porto União. 2014 foi pago 34.603.260,46. 2015 foi pago 38.947.340 com 88 centavos. Em 2016, até o final do mês de agosto, que foi feita essa pesquisa, foi pago 11.941 com 982 reais com 82 centavos, até o mês de agosto. Então, se você somar isso aqui, se você somar a diferença de 2014 para 2015, vai dar só a inflação que nós ganhamos. Só que o que acontece? Tem uma despesa assim na folha vegetativa da prefeitura, que é de progressão,
às vezes, progressões que tem dos professores, então dá por tempo de serviço, tem uma progressão. Então ele dá uma despesa de 1,8 a 2,5 de despesa anual, sem ter reposição nenhuma, né, na prefeitura. Isso parece não é nada, pessoal, mas se você for no final se for fazer todas as contas, pesa e bastante. As maiores secretarias do município são a maior é a Secretaria de Educação. Então, que gastou no mês de agosto, mensal, 562.964,67. A Secretaria de Saúde, com gasto mensal de agosto, também foi 421, com R$ 101,58. Então, são as maiores secretarias que tem no município de Porto União. Tem uma rotatividade de funcionário aqui, até eu vou deixar esse estudo. Isso aqui tem todos os dados da onde a gente tirou, sabe? Não fui eu que ponho esses números aqui. Tudo onde a gente tirou esses dados são dados do oficial. Eu vou repassar em mão do presidente depois, para que ele, o vereador, dá uma olhada, né? Outra, a nossa quantia de mulher e homem que nós temos trabalhando na Prefeitura de Porto União são 66% de mulheres e 34% de masculino. Uma coisa boa que a gente plantou a sementinha lá atrás, que eu sempre venho falando, é o estudo do funcionalismo nosso, sabe? Então isso é uma coisa que deixa a gente muito contente, sabe? Nem tudo que a gente... coisa assim para desgostar. Isso aqui, para mim, sempre nas minhas palestras que a gente faz no sindicato para fora, isso aqui, quando eu apresento, para mim é uma honra, porque é poucos municípios que tem isso. A gente tem... relação dos funcionários... dado do ensino fundamental completo, são 220 funcionários, 24%. Ensino médio completo, 243,27 funcionários. Então, são 27%. O incompleto é 27%, é o que tem até a quarta série, sabe? Então... só que isso aqui desse incompleto é porque o pessoal está no primeiro, que não estão com 3 anos completos de prefeitura ainda, né? A gente eles não graduaram ainda no plano de carreira. Então, por isso que não aparece aqui. Mas se você verificar bem, dá uma margem bem maior. Superior incompleto são 255 funcionários, 28%. Especialista são 153 funcionários, 17%. Extremo, 4,1%. Esses extremos são 3 servidores analfabetos e 1 mestrado pós-graduação. Então, é um índice muito grande da nossa prefeitura de estudo, sabe? Então, dá de dizer que nós não temos nenhum funcionário leigo, né? Desses 3 que são servidores que estão analfabetos, eles 2 estão encostados, né? Tem um só em atividade. E esses 3 a gente lutou para ele voltar a estudar, eles não quiseram. Então, são pessoas bem de idade. O tempo de serviço do funcionalismo. 320 funcionários têm até 3 anos. São 36%. 5 anos, 136 funcionários. São 15%. 10 anos, são 189 funcionários. 21%. 15 anos, 118 funcionários, são a 13%. 20 anos, 34 funcionários. 25 anos, são 37 funcionários, 4%. 30 anos, são 28 funcionários, 3%. E 35 anos, 26 funcionários. Então, você veja bem, esses 26 funcionários, daqui um pouco se aposentam. E daí? Daí já são... Só que o problema nosso, esses funcionários que estão se aposentando hoje, a nossa alíquota de aposentadoria está muito baixo para o funcionalismo em geral, sabe? Nós temos um funcionário ali aposentado com salário mínimo e ainda é descontado assistência. Então, isso é uma coisa que eu fiz uma proposição lá atrás pro
o gestor do município, mas ele não tinha uma ideia lá para a gente dar uma ajuda, porque quando a pessoa precisa mais do dinheiro é quando está aposentado. Daí farta o remédio, precisa comer uma comida diferente, já não dá, e é onde sofre. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, eu vou repassar para o nosso presidente, ele passa, tem um monte de explicação, só que é mais técnico, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu mando o doutor Francisco, ele vem e explica tintim por tintim para vocês. E aqui a gente pegou tudo, tem as fontes aqui, tudo certinho, sabe? A gente não foi nenhum número que o sindicato inventou. Foi tudo, são números reais. Se nos passaram os errados, mas é porque estava nos portal onde a gente pega que estava errado. Vou passar na mão. A questão da reposição de salário para nós agora, o ano que vem, eu me preocupa muito a arrecadação, que vem caindo mês a mês. E daí? E agora, a partir de janeiro, a gente tem um monte mais de demanda de funcionário, que hoje nós precisava de 200 mais funcionários para a gente poder funcionar as creches, como tem que funcionar, os postos de saúde, o próprio, todo esse setor estão faltando gente para trabalhar. Então, tem as escolas, as diretoras estão na diretoria, estão ajudando lá nas creches, fazendo a parte da escola. As cozinheiras, trabalho de cozinheira, faz a limpeza, sabe? Então, todo mundo se reveza, sabe? Todo mundo veste a camisa para a gente continuar tocando que nem nós estamos. E eu não estou vendo saída assim para o próximo gestor. Ele, quando pegar lá, que ele assumir a real situação, a gente vai ter que ter uma conversa assim e vai ter que esclarecer muita coisa, sabe? Porque o jeito que está, os funcionalismo, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque nós não temos mais o que fazer, o que se agarrar. A gente vai ter que fazer uma mobilização muito grande, sabe? Só que o que me preocupa é que quem paga o pato toda a vida é o funcionário e o munícipe. Né? E o meu sonho maior, que eu vou falar aqui para os vereadores que vão passar para da nova legislatura, né? E os que estão aqui também, que a gente toda a vida falou, o meu sonho maior na minha vida, eu não sou contra cargo comissionado. Nenhum momento sou contra, porque eu acho que cada gestor que, quando assume uma prefeitura ou uma própria Câmara de Vereadores, ou seja, qualquer setor que ele assuma, ele tem que ter pessoas de confiança dele. Lógico que, se tiver um funcionário concursado de confiança, melhor ainda, né? Só que o meu sonho maior é que nem um funcionário comissionado ou político ganhe mais que um concursado da prefeitura. Por quê? Um funcionário nosso que trabalha toca uma sala e uma professora com 20 crianças, 25, ganha uma certa quantia. Um cargo político vai lá, nunca às vezes ocupou um cargo político, não faz curso, não se habilita para nada, chega lá, ganha 4, 5 vezes mais. Ou um serviço gerais, vamos supor, o funcionário que vai lá, coloca o tubo, assenta, chumba o tubo, ajeita bem ali, que vai ter para a vida inteira aquele serviço ali, até ter uma durabilidade do tubo. Por que o cara, só para ficar em cima, olhando ele ali, vai ganhar 3 vezes mais que ele? Isso que, então, o meu sonho é que nenhum funcionário contratado ou politicamente ganhe mais que um concursado. Por exemplo, um secretário. O cara entra lá hoje 7 mil e pouco. Bom salário para ele. Um engenheiro da prefeitura de Porto União, 1.000 e poucos reais. Você vê, e o engenheiro teve que estudar quanto tempo? Então, sabe, pessoal, isso é uma coisa para refletir. Longe de mim, assim, querer ser o dono da verdade, mas o meu sonho era que um funcionário político não ganhasse mais que um concursado. Porque a gente, para fazer um concurso, você tem que prestar prova, tem que ser avalizado, você passa pelo estado probatório, e ainda, muitas vezes, às vezes, para 2 funcionários concursados, eles têm 3 chefes. Né? Eu não sei onde é que eles acham essa matemática. Então, se o gestor adequar o salário dos cargos políticos, que maravilha, então aumenta o nosso, igual dos políticos, maravilha, daí eu bato palma para ele. Mais 3 minutos para concluir. Hoje de manhã, um outro colega meu me indagou também. Colasso, daqui 4 anos daqui 2 anos você vai estar no palanque junto com o novo gestor. Digo, se ele nos agradar aos funcionários, eu sou o primeiro a ir a favor dele. Agora, se ele não contribuir, eu sou o primeiro a criticar também, né? Por causa que eu
funcionário público da Prefeitura de Porto União, antes de ser presidente do sindicato, eu sou um funcionário. E antes de eu ser um funcionário e um presidente do sindicato, eu tenho a minha opinião própria, né? Então, o que acontece? Só que a gente tem que distinguir as coisas, né? Então, por isso que eu tenho muito cuidado nas posições que eu tomo, porque não vai afetar só eu, afeta um pessoal inteiro, né? Então, é muito complicado isso, pessoal. Então, eu queria agradecer o Brasa, queria agradecer aos outros vereadores aí, que sempre foram parceiro da gente, no bom sentido, né? A vereadora. E pela contribuição, pessoal. Outra coisa, o gestor enxerga o sindicato como um inimigo? Não. Pode ser que os outros sindicatos sejam, mas eu não. Eu sou companheiro, que eu quero que o seu município for bem, nós vamos bem. Se o município não for bem, nada vai bem. Meu muito obrigado. Pode ficar um pouco ali, vou abrir a palavra aos vereadores, se algum quer se pronunciar. Está aberta a palavra. Essa palavra. Pela ordem, vereador Almeida. Bom, antes de tudo, eu quero cumprimentar, saudar todas as pessoas presentes, pessoas que estão nos acompanhando aqui pela internet. Colasso, tu sabe aí como que eu lhe admiro aí como gestor, como presidente do sindicato aí dos funcionários públicos aí, não só de Porto União, mas como também aí da região, né? Matos Costa e Irineópolis. Eu acredito que mesmo a gente não conseguir aquela luta junto com o sindicato, aquela reposição de 11,27%, que foi muito batalhado nisso. Eu lembro, até tive naquela assembleia que ocorreu ali e tal, ali na Secretaria da Educação, no qual foi aceito pelo Executivo, né, 11,27%, e em seguida, né, voltou tudo atrás. Foi uma decepção para nós, para mim como vereador, que lá estive, né, a convite, né, representando aqui a Câmara Municipal, e teve uma grande decepção ainda maior para as pessoas que sentiram na carne aí e tal, não conseguir essa reposição. Mas tu sabe quanto que eu lhe admiro. E outra coisa que eu posso dizer também, Colasso, hoje, muita gente batendo em cima de sindicato que trabalha, sindicato que representa, sindicato que faz tudo aí pro povo, como diz lá o meu patrão, lá o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto União, o que o sindicato faz de mal aí para alguém ali e tal, para levar tanta bordoada, tanta coisa ali e tal, de às vezes até os seus próprios filiados, né? Então, a gente espera ali e tal que aquelas pessoas que começam a criticar, bater em cima do sindicato mesmo, verifica lá o sindicato, o que o sindicato está fazendo, o sindicato está trabalhando, o sindicato está correspondendo ou não. Sabedor ali do sindicato dos empregados municipais, que aí estão correspondendo sim, aquele que eu ajudo a representar, que é dos trabalhadores rurais, sempre correspondeu, enquanto estiver correspondendo, nós estamos lutando, né? Então a gente fica chateado como hoje com essas redes sociais lá, vamos acabar com o sindicato. Assim, com os sindicatos, as coisas já não estão fácil, para pegar uma reposição salarial, como é sabido. Imagine se não tiver um órgão de representatividade para essa gente. Parabenizo a sua pessoa, fiz o que eu pude ali tal para dar fazer minha parte como vereador ali para tentar, principalmente essa reposição, não conseguimos, fiquei frustrado juntamente com vocês. Eu tenho uma pergunta para fazer, Colasso. Então, eu marquei aqui, ó. Se o sindicato tem alguma determinação, uma proposta, tal, para esse ano ainda, para valer para o ano seguinte, algum aumento, alguma coisa que talvez não seria o justo, mas pegar um aumento aqui para jogar para cima do próximo gestor, para o próximo prefeito, alguma coisa semelhante, podendo ou não podendo, porque nesse país parece que tudo pode, quando a gente vê tudo aquelas barbaridades que está acontecendo, com roubalheira e tudo que é coisa, né? Pode ser que não possa, mas tem alguma proposta já sendo estudado aí pelo sindicato do qual tu é o principal representante, presidente? É essa pergunta só, Colasso. E continue, Colasso, continue, porque nós precisamos de pessoas assim, pessoas de coragem, que lá dão a cara para bater, para ajudar, mesmo que às vezes a gente
não é bem compreendido e a gente leva alguma bordoada que não merece levar. Obrigado, Colas. Obrigado pelas palavras, vereador. Viu, não pode ser dado duas remunerações no ano, por causa que só poderia ter dado se ele tivesse feito a lei lá atrás para ser concedido parceladamente, né? Mas como não foi, não pode. E sexta-feira a gente vai fazer uma assembleia às 6h ali na Secretaria de Educação, no auditório. Vocês estão convidados, se vocês quiserem. Nós convidamos um novo gestor para ele fazer uma explanação. Lógico que nem um pedido que eu fiz para ele, né? Que não prometo que não vai cumprir, né? Então, mas é mais para ele conversar um pouco com o pessoal, né? Porque ele não adianta ele prometer agora que ele não assumiu ainda, né? Ele não tem nem como fazer nada, né? Ele tem que se atentar às contas, como que tá, como é que vai, né? Para depois a gente sentar e conversar. Só que nós não temos um problema sério, é que a nossa data base é janeiro. Então, a gente tem que começar a negociar, costurar já, né? Por causa... Voltando a falar, que nem você falou, nesse país tudo pode, só que para os menores não pode. Continua aberta a palavra. As palavras. Pois não. Colasso, eu vejo nas suas colocações que vocês estão desesperados, né? Em função do salário de vocês. Mas se você pegar os rendimentos pagos o ano passado, cerca de 39 milhões de reais, dividir por 12, dividir por 806, dá 4 mil reais. O salário médio de vocês é 4 mil reais. É um salário razoável, né? É um salário razoável. Aí, por essa ótica, você vê que poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Mas isso aí é uma face da falta de governança, né? É isso que você se percebe. Só quero te fazer uma pergunta. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero que você dê a tua, né? Se você puder, se quiser responder, obviamente. Porque quantos dos funcionários da prefeitura estavam propostos à mudança na prefeitura? Quantos de vocês estavam com tendência a trocar o gestor municipal? Você tem esse termômetro? Você sabe me dizer? Porque eu percebi que nos últimos 15, 20 dias antes das eleições, a prefeitura esvaziou-se. Esvaziou-se com todo o seu povo possível, buscando voto para o prefeito, né? O candidato do prefeito. Então eu acredito que, né, esse é o que eu vejo, esse é o meu termômetro, né? Posso estar enganado, mas eu acredito que aqueles que recebem muito pouco, né, é que realmente queriam uma mudança. Só isso, Colasso. Mas, Gildo, isso aconteceu assim, essa eleição foi muito debatida nos últimos dias, se decidiu nos últimos dias, e o povo escolheu, né? Tanto é que os próprios funcionários, que hoje não tem mais voto de cabresto, por mais que você direcione o povo, mas é isso que eu estou falando, o povo já não é mais burro, o povo são estudado, e cada um sabe o que quer. Lógico, tem uma minoria, né? Por causa do que você sabe que tudo tem um jeitinho, né? Mas está aí o resultado da eleição. Mas voto de cabresto talvez não, mas pressão, medo, ameaça de demissão, houve sim, senhor. Sim, mas isso eu já não posso afirmar porque não tenho o documento na mão. E como a questão de poucos ganham muito e muito ganham pouco, eu fiz uma denúncia nessa tribuna aqui. Eu trouxe documentos provando altos salários, né? Que até fui bem xingado depois, né? Mas eu não estou nem aí. Eu fiz a minha parte. E está lá no transparência, né, municipal. Então, só que o que acontece? É isso que eu estou te falando. Eu falei para vocês. A minha esperança é que um dia nenhum funcionário ganhe menos que um cargo político. Ou que nós ganhe igual eles. Né? Porque o que acontece? A arrecadação, Gildo, está diminuindo mês a mês. E, inclusive nós que vivemos de arrecadação, dependemos direto do governo, a gente fica, sinceramente, eu estou desesperado. Que nem você mesmo diz, o pessoal sobe tudo quanto é coisa e o nosso salário está lá embaixo. Não pode dar aumento, mas você vai no mercado, sobe mercado, sobe combustível, sobe tudo. Continua aberta a palavra.
Palavra do vereador Colasso. Senhor presidente, ouvindo algumas colocações das pessoas que estão nos assistindo pela internet, as pessoas presentes aqui, em momentos das colocações do Antônio Colasso, pairam dúvidas para as pessoas que não acompanham, né, no dia a dia as questões administrativas municipais, e de que, quando o vereador que antecedeu aqui o meu pronunciamento colocou o seu ponto de vista, de que o presidente do sindicato colocou que ele denunciou aqui nessa Câmara os altos salários que assim tem pelo funcionalismo público. Queremos deixar bem claro à população, as pessoas que nos assistem, isso é única e exclusivamente atribuição do Poder Executivo. São dois poderes distintos de que nós, Antônio Colasso, em momento nenhum, o senhor tem que ser nosso companheiro, como nós somos, que sempre a Câmara dos Vereadores deixou as portas abertas para o funcionalismo público do município de Porto União. Nós entendemos, e eu até já me atentei para o mês de janeiro, de que nós teremos que provavelmente fazer alguma sessão extraordinária para aprovar extraordinariamente, para rodar a folha de janeiro sobre o mínimo, já que a data da base é em janeiro, de que nós teremos que estar fazendo isso para contribuir e poder rodar a folha. E essas questões, para que a população entenda que a Câmara dos Vereadores, num todo, isso dessa legislatura, como do anterior e a que virá, todas são a favor do funcionalismo público. E de que única e exclusivamente que o vereador não pode sair daqui e fazer o projeto de lei e assinar para que a gente dê o aumento. Isso é contra a lei. Mas dizer que todos têm o intuito de ajudar, de melhorar, mas de que isso passa diretamente uma negociação pelo gestor municipal e pela classe e pelo presidente do sindicato, assim, a sua diretoria, assim por diante. Essa indagação que foi feita antes pelo meu antecessor, do pronunciamento, eu acho ela meio inoportuna no momento de que nós estamos aqui. Ver a tendência, se tem dados das pessoas que tiveram uma tendência para cá ou para lá, sendo de que o prefeito apoiou o outro prefeito. Não posso dizer, porque o atual prefeito é do Partido dos Trabalhadores e de que o Partido dos Trabalhadores tinha o seu candidato e de que ele não era, e que nós entendemos que não teve tendência nenhuma e nem imposição por parte do gestor municipal de quem apoiaria ou não. Então, eu acho que não viria o caso aqui, eu gostaria somente de pronunciar, mas deixar clara à população. De dizer mais uma vez, Colasso, de que nós estaremos aqui juntos, discutindo e apoiando o funcionalismo público. Nós sabemos, eu tive hoje no Departamento de Obras, o senhor é um dos mais antigos departamentos, funcionários mais antigos, que nós vemos quantos operadores de máquina, principalmente dentro do município de Porto União, nós perdemos por questões salariais, profissionais gabaritados com a maior competência que nós perdemos para as empresas privadas. Se não tiver uma valorização, eu já me pronunciava muitos anos atrás, de que um dia a prefeitura vai ter equipamento, como tem hoje patrola, tem carregadeira e assim por diante, escavadeira hidráulica, assim, de que nós não teremos pessoas qualificadas pela questão salarial como operadores profissionais para estarem dentro da prefeitura. Eles, por si próprios, estarão indo para o setor privado e de que a prefeitura e a população será prejudicada. Então, esperamos também que o novo gestor ache um mecanismo, um meio, que faça uma valorização para que a gente possa cada vez mais prestar um bom trabalho à nossa população. Mas, Colasso, de antemão, sempre conte conosco, e só para deixar esclarecidos, de que isso é única e exclusivamente as questões desses altos salários, das colocações que foram feitas, é a atribuição do Poder Executivo, e de que o Poder Legislativo não pode interferir. Ele pode conceder o acordo lá, que vem em projeto de lei, para voltar à sanção para que seja executado. Tá? Obrigado, Colasso, e seja sempre bem-vindo. Continua aberta a palavra. Ninguém mais havendo. Colasso, só tenho... Você colocou 806 funcionários. Ainda não entrou estagiário, né?
tem mais estagiários juntos, né? A 100 e poucos, né? Então dá 900 e poucos. Então, assim, Colasso, dizer, nós recebemos pelo executivo, né? Tá. Então, só agradecer e dizer que esse 11,27 a gente deu para os nossos funcionários. Nós fomos muito criticados, que o vereador deu aumento de salário, né, e os do executivo não. Então a gente foi indagado até pelos funcionários do executivo, mas nós fizemos o trabalho que nós tínhamos que fazer dentro da lei. Nós demos 11,27, que é de lei, demos e assumimos. Então a nossa parte nós fizemos. Se o executivo não fez, não é culpa nossa, né? Como o Carlos falou, nós somos dependentes, não temos nada a ver com o executivo, e nós fizemos a nossa parte. E demais, Colasso, agradecer pela sua explanação, né? E sempre que precisar, vem nessa casa de lei, suas solicitações sempre bem recebido. E dá suas considerações finais. Só para complementar, senhor presidente. Pois não. Vossa Excelência falou sobre a questão da reposição salarial dos nossos funcionários aqui da casa, em dizer de que a prefeitura estava com praticamente 60% no limite prudencial, enquanto a lei estabelece 54%. E dizer de que nós aqui na Câmara estávamos quase 30% abaixo do permitido. Então não tem o porquê nós não darmos a reposição salarial, e até não é a intenção de um bom gestor não dar o subsídio. Se é de direito do funcionário, é a reposição salarial, foi dada, e diga-se de passagem, que eu sempre gosto de citar isso, Colasso, leve ao funcionalismo público de que a Câmara dos Vereadores fez a devolução de mais de R$1 milhão ano passado, e que está entre as 10 do Estado de Santa Catarina, a Câmara Municipal de Porto União, que menos gasta proporcionalmente a sua arrecadação no Estado de Santa Catarina. Então, se nós estamos entre as 10, não tem o que eles pensarem e quererem jogar a opinião pública contra a Câmara dos Vereadores, porque aqui não tem o porquê, porque está sendo feita a lição de casa. Obrigado. Suas considerações finais. Desde quando foi dada essa reposição da Câmara aí, eu toda a vida falei a verdade, não estou defendendo, é a lei. O Brasa tem que levar os méritos, por isso, né, que ele cumpriu a lei. Como tinha verba para isso, e ele tinha que fazer isso, né? Porque senão mais tarde alguém pode entrar na justiça e poderia... Não é porque ele não tem a administração da Câmara, é independente da Prefeitura. Então nós, Polaco, quando a Prefeitura atinge 51,9, já acende a luz vermelha. Hoje nós estamos com 49,5. Os números que a Sofia me passou hoje, né, no gasto da folha. Então, eu quero agradecer de antemão o presidente dessa casa, o Polaco, quando foi presidente, toda a vida, os outros que antecederam, toda a vida foram, assim, toda a vida que a gente solicitou, fomos bem atendidos, sabe? Então, a questão da gente vir aqui, Polaco, eu quero explicar que a gente vem aqui na Câmara fazer uma explanação, é porque a gente tem um acesso à internet, à Casa de Leis, que vocês ficam sabendo. Não é, eu entendo que vocês não podem fazer o projeto, mas aqui é um lugar do pessoal se posicionar, né, se colocar, para o pessoal ver que a gente está correndo atrás. Só que a mídia não dá confiança para a gente, sabe? Então a gente toda a vida a gente se sente, a gente só sabe as coisas pelo rádio. Isso a gente deixa indignado a gente. Então eu quero agradecer mais uma vez e contar com a presença dos vereadores. Se quiserem participar com a nossa Assembleia, serão bem-vindos. Vai ser mais uma explanação, né? E o meu muito obrigado. Novamente agradeço a presença nessa Casa de Leis, o presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Porto União, Antônio Colasso, que representa a classe tão importante para a gestão do município de Porto União. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe e continue lutando pelos funcionários públicos.